Muita gente ficou preocupada com a notícia de que a gente teve um caso de raiva em São Paulo, depois de quase 40 anos sem ter tido nenhum registro da doença em São Paulo. Então eu vou falar um pouquinho sobre a raiva e o que a gente deve saber para a gente prevenir essa doença que é tão perigosa. Ela é perigosa a ponto de ter quase que 100% de letalidade. Quando aparecem os sintomas, é certeza que o animal ou a pessoa vão morrer. Então a chance que a gente tem de lutar contra essa doença é muito breve, é muito pequenininha. E a gente vai correr fazendo tratamentos que muitas vezes não acabam salvando a vida do animal ou da pessoa. Então a prevenção é a melhor forma. E a gente conhecer como ela é transmitida entre os animais ajuda muito a gente trabalhar na prevenção, mas a vacinação é considerada a coisa mais importante a ser feita quando a gente fala de raiva. A raiva é uma doença transmitida por um vírus e que ela se propaga entre mamíferos, normalmente através da saliva ou contato com o sangue. Ele é um vírus relativamente frágil, mas esse contato acaba acontecendo quando um gato caça um morcego, por exemplo, quando um cachorro pega um morcego ou um cachorro com raiva morde um outro cachorro ou acaba tendo um contato muito próximo. É um vírus relativamente frágil, mas essa doença ela é de uma importância muito grande, principalmente nos países pobres, onde o acesso à medicina é limitado. No caso do Brasil, a raiva existe e ela está por aí. O que acontece é que muitas vezes essa raiva acaba ficando só restrita a animais que a gente acaba não tendo tanto contato direto, como por exemplo animais numa floresta, né? Animais que a gente não convive no dia a dia, como cães e gatos. É o caso, por exemplo, dos morcegos. Então a raiva que está nos morcegos normalmente é do tipo raiva de morcego. Né? E é importante a gente entender essa diferença, porque existe a raiva furiosa ou a raiva canina. A raiva canina ela é muito mais grave do que a raiva de morcego, justamente porque ela causa sintomas nos animais que faz com que essa raiva se espalhe muito mais rapidamente. Quais são esses sintomas? A raiva do tipo de morcego, que pode pegar em cachorro, tá? Ela acaba fazendo com que o morcego ele perca um pouco a orientação, ela vai paralisando o morcego, além de causar uma certa confusão. Como que essa raiva acaba mudando o comportamento do morcego para que ela se espalhe mais? O morcego muitas vezes ele se protege dos gatos, dos cachorros, como? Não voando muito próximo a eles ou não caindo no chão perto de onde eles estão. Quando ele está com a raiva, ele pode voar durante o dia, ele pode voar de forma mais descoordenada e ele pode acabar caindo em determinados locais e aí ele pode ser mordido ou caçado por um gato, por exemplo, com muito mais facilidade. Então, o vírus faz com que o morcego tenha mais chance de transmitir. Um gato, um cachorro que que pegue essa raiva do tipo de morcego, ele também pode apresentar os mesmos sintomas, que é o que? Ele começa a ficar paralisado. Então um animal, por exemplo, que tenha sido contaminado, um macaco, por exemplo, ele pode cair no chão. Seres humanos ou um outro animal pode tentar entrar em contato e tomar uma mordida e se infectar com a raiva, né? Então, dessa forma, o vírus consegue se propagar, né? Facilitando esse contágio. Agora, quando a gente fala da raiva furiosa ou da raiva canina, né, do tipo canino, a transmissão ela acontece de forma muito pior, né? Ela transmite muito mais. Por quê? Um cachorro, por exemplo, que seja contraído com raiva, ele em vez de ficar paralisado, ele vai querer morder, ele vai ficar mais agressivo e através dessa agressividade ele acaba mordendo muito mais pessoas, muito mais animais e aí a chance de transmissão aumenta muito e ela também é extremamente perigosa.
O que aconteceu com a divulgação desse caso que teve em São Paulo? Como era um cachorro, como foi um cachorro que pegou a raiva, alguns meios de comunicação falaram que a raiva canina, né? Porque estava num cachorro, mas não foi. Foi a raiva de morcego, que já está espalhada pelo Brasil, infelizmente. O ideal é que a gente não tivesse mais casos de raiva. Mas não é tão grave quanto a raiva do tipo canina. Mas a gente que adora os cães e gatos, a gente não consegue nem pensar nessa hipótese do nosso cachorro morrer, porque se ele demonstrar algum sintoma de ter contraído a raiva, você vai poder proteger as outras pessoas e os outros animais, mas provavelmente o seu cachorro, ele vai morrer. Né? E se as outras pessoas que entraram em contato com esse cachorro, que tomaram uma mordida, que tiveram algum contato, alguma lesão com saliva ou alguma coisa assim, essas pessoas também estão correndo risco de vida, e se elas começarem a demonstrar um sintoma, a chance delas serem salvas é quase nula. Então é muito importante, mesmo sendo o tipo de morcego, pelo fato da gente ter morcegos e outros animais pelo Brasil, como antas, existem vários animais que podem pegar raiva e volta e meia aparece algum caso. Então a gente precisa, né, vacinar os animais. O governo brasileiro até exige que seja vacinado anualmente contra a raiva. Então, se você for viajar, por exemplo, para um outro estado e ter que emitir um guia de transporte animal, por exemplo, você precisa estar com a raiva em dia, que é até 12 meses. Dessa forma, o seu cachorro, o seu gato, ele vai estar protegido da doença, você vai proteger outros animais e outras pessoas tomando esse cuidado. Agora, se o seu cachorro entrar em contato com um morcego, um gato entrar em contato com um morcego ou algum outro animal, você pode guardar esse animal, cuidado para não ter contato, né? Mas você pode mandar para análise, né, esse morcego, por exemplo, para verificar se ele tem raiva. Se ele tiver raiva, aí é uma corrida contra o tempo. Claro que eu estou falando aí dos animais e pessoas não vacinadas, né? Eu digo pessoas porque quem trabalha com animais de rua, quem trabalha no Centro de Controle de Zoonoses, os antigos Centros de Controle de Zoonoses, precisa ser vacinado, pelo risco mesmo da doença. Então, eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre as dúvidas em relação à raiva e orientar vocês a não perder tempo e manter a vacinação dos nossos queridos animais em dia. E os gatos também podem pegar. Muitas vezes as pessoas se preocupam só com os cães, mas como se trata de morcegos contaminados, né, a maioria da raiva que a gente acaba entrando em contato, ela vem do tipo de morcego através de morcegos. Os gatos precisam ainda mais dessa proteção. Relembrando então que a melhor forma de prevenção é através da vacinação dos cachorros e gatos. Então eu recomendo que você converse com o médico veterinário da sua confiança para saber sobre as vacinas, a aplicação e tudo mais. Uma das vacinas é da MSD Saúde Animal, chamada Nobivac Raiva. Aqui em casa meus animais já estão protegidos, o que me dá muito mais segurança, principalmente quando eu vejo um morceguinho passando por aqui, e isso acontece, por incrível que possa parecer, no 18º de um prédio bem no centro de São Paulo.